quer impor a religião ao outro, não é isso ou não? Não. Como que surge essa... A questão do terrorismo é um grupo à parte. Você tem terrorista cristão, você tem terrorista claro. Judeu, você tem terrorista muçulmano, você tem terrorista ateu, você tem terrorista budista, você tem terrorista umbandista, candomblessista. Budista, não, né? Tem também. Eu consigo imaginar um terrorista budista. Sim, tem. Tem a ver a história. Tem assim. Mas isso não é o preceito. Essa que né? Se você ver os preceitos ensinam a pessoa a ser melhor cada dia. Claro, você teve várias mortes em nome de religião. Ser assassino, ser criminoso, volta para o livre-arbítrio. Uma escolha. E o que acontece com as pessoas terroristas que se apoiam na religião ou na ideologia, ela faz uma escolha e ela quer limpar o erro dela e validar com justificativa ideológica ou religiosa. Colocar a conta na religião. O terrorista é um grupo só. É o terrorista muçulmano, o terrorista judeu, o terrorista... Eles são um grupo só de fanáticos. Entendi. Que fazem suas atrocidades, são a mesma. São apaixonados. A ideologia deles é o terrorismo, é a agressão, é a violência, é a agressão ao outro, impor ao outro, desrespeitar o outro. A vontade de... Mas eles colocam isso, e a gente vê isso em alguns líderes religiosos, querer colocar a conta dos seus erros na religião. Certo. E isso é um erro grave. E aí acaba-se colocando, e isso acontece mais na religião, entre os seguidores muçulmanos. Infelizmente, a mídia, uma parte da mídia, não podemos ser injustos. Eu essa questão porque deve incomodar... terrorista muçulmano. Deve incomodar a associação direta ao muçulmano. Na realidade, tem um porquê disso. A gente sabe que é um marketing. Tá. Você quer atacar a religião de forma indireta. O que tem mais nas cadeias hoje? Cristãos ou muçulmanos? Cristãos. Nas cadeias aqui. Sim. São pessoas que cometeram crimes. Eu posso falar que todo cristão... Que esses criminosos cristãos? Não. Não. Por quê? Porque quando eu chamo esses criminosos de criminosos cristãos, eu estou atacando a religião. Eu quero atingir a religião, não a eles. Entendi. Eu quero diminuir da religião. Quando cita os muçulmanos, terrorista islâmico, quer atingir a religião, porque muitas vezes nem fala o nome dele. Mas é que normalmente nesses casos, quando acontece isso, a própria terrorismo e tal, eles colocam como motivo do terrorismo a religião. Nem sempre. Nem sempre, às vezes, porque muitas vezes é um ato... esse meio de comunicação, ou essa agência de notícia internacional... Nem checou... Ela colocou, não foi? Entendi. Eu vou te dar um exemplo. Acontece, não aconteceu isso em... acho que foi em Boston, nos Estados Unidos. Não era relacionado... Não era nada. Pelo contrário, a pessoa que fez era drogada, homossexual, e ela tinha um problema com o parceiro dela e cometeu o ato... nem praticava o Islã. Entendi. Quer dizer, a mídia, a prática dela não é islâmica. Mas a mídia colocou como se fosse. Como se fosse um atentado islâmico. Entendi. Calma lá. A pessoa acordou e falou, eu drogado, agora vou morrer por Allah. Eu vou morrer pela religião. Se a pessoa quiser realmente, ela começa a corrigir. Deixa as drogas, começa a rezar. A pessoa nem rezava. Como que ela vai cometer um ato suicida religioso? É incoerente. Então, muitas vezes aconteceu na França, por exemplo, várias situações, e imputaram isso à religião, a muçulmanos. E às vezes era uma questão... E aí gera um medo, gera... Da religião. E dos muçulmanos. É uma desconstrução da identidade. Isso você acha que isso é uma coisa planejada, você acha? Ou é uma coisa de preconceito mesmo
enraizado? Ou é uma coisa meio... Não, vamos fazer isso com um motivo lá na frente. Surge de forma planejada. Eu não sou adepto da teoria da conspiração. Eu sou adepto de uma palavra chamada planejamento estratégico. Entendi. Existe um planejamento estratégico? Todos têm esse planejamento. O meio de comunicação tem. Você tem um planejamento estratégico. Você sabe o que você quer, onde você quer chegar, Exato. Quais os meios, né? Você... Todos nós. Para a minha vida, eu tenho um planejamento. As coisas não nascem. Algumas coisas sim surgem. Então, elas nascem, nesses casos, elas nascem planejadas, mas elas são distribuídas de forma desorganizada e não planejada. Por quê? Porque a repercussão disso, aí começa... Tem o rádio peão, tem os outros meios de comunicação que acabam consumindo... Capitalizando em cima disso. E passando adiante. Sem se certificar. Por quê? Veio de uma agência internacional de notícias. Que essa sim tem um planejamento estratégico. Certamente. Uma agenda. Sim. E isso vem do medo? Você, aqui, se você der uma notícia, certo, você tem capacidade de checar loco? Sobre a Ucrânia? Não tenho. Vou acreditar numa agência de notícias que está divulgando isso. Você tem, muitas vezes, um canal de comunicação aqui que você fala que é conhecido. Sim. E que supostamente seja confiável, mas ele compra notícias de agências internacionais. Claro. Nem ele tem os seus correspondentes nesse local. Exato. Sim, acontece muito. Mas como é que eu sei que isso é verdade ou não? É isso que aconteceu com os muçulmanos. Convicção. Foi isso. Mas a convicção vem de onde? Dessa confiança. Do conhecimento. Exatamente. O conhecimento é que gera a confiança. Mas precisa ter conhecimento verdadeiro. Eu sou responsável pelo conhecimento verdadeiro. Porque eu é que decido onde vou buscar esse conhecimento. Mas se vem de empresas idôneas, como que você vai saber? Você tem que se certificar se são, o quanto são mais idôneas. Falaram que são idôneas. Ou comparar com outras e ver se está batendo. Entendi. Exatamente. Estão falando isso? Deixa eu ver se essa informação... Exatamente. A convicção... Isso vale para tudo, né? Então, conhecimento disso... É um ceticismo em relação ao que é vendido como verdade, né? Esse é o intuito dos noivos se conhecerem antes de se tocarem. Ela está falando que é uma pessoa boa. Eu tenho que me certificar. Eu tenho que conhecer. Eu tenho que ter dados, informações, juntar isso, formar a minha decisão. Exato.